Você já passou pela seguinte situação na sua empresa? Você sempre tinha um problema na produção e quando você ia tentar solucionar era sempre um empurra-empurra das obrigações ou da responsabilidade ou era sempre a culpa de algo que você ainda não tem, de um maquinário, de um processo, enfim. Se você tem esse problema, fica nesse vídeo que a gente vai tentar te ajudar. Olá, meu nome é Renata Parma, aqui da Ascenso, e nós trabalhamos apenas com indústria. Por isso, sabemos muito bem a dor que você tem aí na sua fábrica. Hoje a gente vai falar sobre mapeamento de processos. Então, a primeira coisa para mapear um processo, primeiro a gente precisa entender, o que acontece dentro da nossa empresa. Então, a primeira coisa é realmente anotar tudo o que é feito dentro da sua linha de produção. Por exemplo, o corte, a costura, todas as etapas que alguém precisa fazer para terminar uma produção. Desde o início, quando essa produção começa a ser feita, então quem vai dar o início, Quem vai falar o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. E aí, a partir daí, a gente tem que anotar tudo o que acontece, para depois a gente começar a organizar realmente um fluxo e ter algum padrão. Mas o início ali mesmo é a gente anotar tudo, sem medo e sem pensar muitas vezes em tornar aquilo muito padrãozinho ou com alguma técnica específica. A gente vai anotar tudo que acontece e a segunda etapa vai ser anotar tudo o que as pessoas fazem. A primeira, a gente vai tentar identificar etapas de produção. Então, por exemplo, corte, costura, pode ser por maquinário ou por área da sua empresa, Sempre vão ter coisas que são feitas parecidas dentro da empresa e que isso vão formar áreas de produção. Então, numa confecção, por exemplo, corte, costura, a passação, armazenamento, conferência, qualidade, enfim, embalagem. Então, isso tudo vão formar etapas. A segunda coisa é que a gente vai ter que anotar as coisas que acontecem realmente. Então, lembra quando a gente falou de anotar desde o início da sua etapa até o final? Então, você vai anotar quem começa, o que essa pessoa faz, para quem que ela entrega, como que é feito isso. Então, onde que a gente anota as questões que vão ser feitas, quem que elabora isso, por quê? Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente já começa a identificar algumas pequenas coisas que podem ser mudadas, que estão levando muito tempo, que poderiam ser feitas de outra forma, mas que às vezes no dia a dia ali, como a gente já vem fazendo isso há anos, acontece que a gente não para pensar como poderia ser feito diferente. E aí, às vezes, é muito difícil você, no dia a dia, sem realmente mapear isso, conseguir achar, identificar, os gargalos e os pontos de melhoria. Agora, com tudo mapeado, quando a gente consegue realmente anotar tudo o que é feito dentro de uma linha de produção, a gente pode realmente organizar esse mapeamento. Então, a primeira etapa é colocar numa linha ali todas as etapas. Embaixo você vai colocar tudo o que cada pessoa faz, tudo que é feito, todos os processos, e a partir dessa análise que você fez, os pontos de melhoria. Por quê? É muito difícil a gente, de primeira, conseguir fazer com que todos os pontos de melhoria sejam sanados e que as pessoas mudem a forma como as coisas são feitas. Porque muitas das vezes as pessoas já têm o hábito de fazer há anos aquilo daquela forma, foi sempre passado assim, e mudar realmente é mais complicado. Mas aos poucos a gente consegue. A gente consegue ir mudando pequenas coisas, por exemplo, a forma como é feita, ou às vezes um sistema que você está vendo ali que por planilha não está funcionando, não está tendo a produtividade que era necessária. Então, realmente verificar se tem a possibilidade de colocar um sistema de formas que isso vai ser feito diferente, que vai aumentar o seu ganho, ou um maquinário que sempre está dando problema, e aí você consegue identificar que às vezes é mais fácil você comprar um outro, ou uma coisa que é feita manual, trocar por um maquinário. Tudo isso a gente só consegue ver quando a gente analisa por um período essa produção.
seja uma semana, um mês, uma semana ali já vai dar para você ter bastante insumo para melhorar muita coisa dentro da sua empresa. Gostou desse tema? Tem alguém que você acha que está precisando entender um pouquinho mais sobre mapeamento de produção? Já encaminha esse vídeo para essa pessoa. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar esse vídeo, que é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos cada vez mais focados em você. Se tiver algum tema específico que você queira saber, deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo especialmente para você.